Olá, olá! Então, hoje a gente volta aqui para continuar falando sobre o modelo da mente, como a nossa mente funciona. E hoje eu vou falar sobre as 7 regras da mente, tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Isto. Então, vamos lá. Então, gente, a nossa mente, ela tem 7 regrinhas que a gente deve levar em consideração quando se fala em modelo da mente, tá? A primeira regra delas é a seguinte: todo pensamento ou ideia causa uma reação física, né? Todo pensamento gera um sentimento que leva a uma ação. Lembra? Então, a tradução é a mesma aqui. Corpo e mente estão sempre conectados. No momento que você inicia um pensamento, alguma emoção pode ser ativada e o seu organismo imediatamente começa a se preparar para lidar com aquilo, tá? Então, é muito importante que você fique atento às reações do seu corpo. Lembra daquele exercíciozinho que eu fiz para vocês imaginarem que estava sendo traído e para ver como que ia ser a reação? Então, assim, qualquer pensamento que passa na sua cabeça, ele vai gerar uma reação física, seja ela boa ou ruim, tá? Então, isso é bem importante. Esteja atento às reações do seu corpo. Quais pensamentos podem causá-las? Então, quando você, em um momento, tem reações que você não gostaria de ter, reações impulsivas, ou, sei lá, de repente, do nada ficou deprimido, fique atento aos pensamentos que estavam na sua mente antes de você ter aquela reação, certo? Então, bora lá para a próxima. A próxima regra, regra 2. O que é esperado tende a ser realizado. Então, já ouviu falar do efeito placebo? É um exemplo muito claro dessa segunda regra, né? A saúde física depende da expectativa. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente fala assim, já deu certo, vai dar tudo certo, já deu certo. Quando você tá firme naquilo ali, repara para você ver, normalmente acontece e dá certo. Quando você já vai para uma situação não acreditando naquilo, normalmente não dá certo. O efeito placebo, não sei se vocês já ouviram falar, a gente da área médica, né, na área da saúde, medicina, fala-se muito no efeito placebo. Ele é usado, é um teste, quando são feitos testes para saber se alguma droga, alguma medicação, ela tem uma reação esperada, né? Então, o que que faz? Vai testar uma droga. Foi descoberta lá, sei lá, uma medicação para depressão. E aí vai testar essa droga. Separa-se 2 turmas, né, 2 grupos de pessoas voluntários para participar daquele teste. E para um grupo é dado uma pílula de farinha, que não tem nada, né? É de mentirinha. E para o outro grupo é dada a pílula verdadeira, né? E todos acham que estão tomando a mesma coisa, eles não sabem quem está tomando o que não funciona, né? E é passado todos os efeitos que aquela droga vai causar, que vai ter melhora no estado emocional, por exemplo, né? Estou dando exemplo de uma droga para cura da depressão, para melhora dos efeitos da depressão, por exemplo. E aí é avaliado esses grupos ao longo de um tempo usando aquela medicação. Na maioria das vezes, os grupos têm efeitos iguais. Se a droga não faz efeito, nenhum dos dois tem efeito. Se a droga faz, os dois têm iguais. Então, qual que é o que a gente tira disso, né? Então, a saúde física depende da sua expectativa. Vários médicos relatam
a diferença que é de um tratamento, uma recuperação de um paciente que ele entra motivado, que ele entra confiante que aquilo ali vai dar certo, com um paciente que está todo desmotivado, já se entregou, né? Então, olha o poder da nossa mente. Acredite que você pode realizar o que quiser. A partir dessa segunda regra, a gente tira essa conclusão. Você pode realizar o que quiser. Então, vamos lá para a terceira regra. A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento quando lidamos com a própria mente. Então, a razão é facilmente anulada pela imaginação, tá? Não julgue, menospreze ou discuta com pessoas com crenças ou opiniões particularmente diferentes das suas. A razão dificilmente pode ir contra a emoção. Por exemplo, em épocas de política, né? Então, agora mesmo a gente está vivendo uma situação no Brasil atípica, né? Que tem dois lados aí totalmente contra, que é o lado da política atual, do governo atual e do governo contra. Então, são dois lados que não se batem, que não se aceitam, que gera briga, que gera muito problema. Adianta você discutir, porque a imaginação, ela ganha, né, da razão. Você pode falar, você pode dar provas para aquela pessoa ali que aquele candidato não está sendo coerente, não está agindo da forma correta, que não vai dar certo, que ele não vai acreditar e ele não vai mudar a sua opinião. Então são coisas que às vezes não vale a pena discutir. Política, religião, escolhas como time de futebol. Você não vai conseguir convencer uma pessoa que é apaixonada por um time a mudar de time, porque o time dele tá fraco, porque o time dele tá perdendo. Não é assim que funciona, porque a imaginação dele é poderosa, né? Na imaginação dele, aquele time é o time do coração dele, na saúde e na doença, não é assim? Então, essa terceira regra fala disso, tá? A razão dificilmente pode contra a emoção. E aí, na próxima regra, a regra 4, uma vez que um conceito foi aceito pela sua mente subconsciente, ele permanecerá lá até ser substituído por outro. Como assim? Existem verdades que você nem pensa em questionar, pois fazem parte das suas programações subconscientes. Verdades únicas para você. Verdades absolutas para você. E se você não as questiona e não fizer nada para substituí-las por outras verdades, elas continuarão lá. Por exemplo, aquelas verdades que nos foram colocadas desde a nossa infância, a gente já cresceu escutando aquilo e incorporou aquilo. Tipo, qualquer pessoa na minha situação também se sentiria deprimida, né? O vitimismo. É muito comum, tem famílias que é assim, que todos são assim, todo mundo se vitimiza e, né? Então, qualquer pessoa na minha situação também se sentiria deprimida. Não é assim, a verdade não é essa. Tem pessoas que passam por muitas situações e não se sentem deprimidas, né? Não é assim? Na casa da minha mãe é impossível fazer dieta. Toda a família ama comer. Eu vejo muito isso no consultório, muito. Então, aquilo é verdade para aquela pessoa. Não é impossível de fazer dieta. Se ela quiser e se ela estiver determinada a fazer dieta, ela faz a dieta e ainda ela leva a galera com ela, né? Ainda muda o estilo de vida de todo mundo, mas aquilo é uma verdade que está nela, que se ela não se questionar e não fizer nada, né, nenhum esforço para substituir aquela verdade, ela vai continuar sendo verdade absoluta para ela o resto da vida e ela vai sofrer as consequências disso. Não dá para sair de um vício de uma hora para outra, né? Isso também é uma verdade que não é uma verdade absoluta. Eu conheço várias pessoas inclusive da minha família, que decidiram de um dia para o outro parar de fumar e parar de fumar. Fumava 2 carteiras de cigarro. No dia que o filho nasceu, falou, eu nunca mais vou fumar. Deu a carteira de cigarro lá para a enfermeira que fumava e nunca mais fumou. É um vício, parou, né? Então, isso não é verdade absoluta. Mas para aquela pessoa que tem isso já instalado na mente dela, se ela não fizer nada para substituir aquilo ali, vai continuar com aquilo ali como verdade absoluta e sofrendo as consequências.
É preciso sofrer muito para ser alguém na vida. Isso é coisa que a gente coloca nos filhos da gente, né? Meu filho, você tá achando que é fácil? Tem que sofrer muito, tem que ralar, né? Dinheiro não dá em pé de árvore, não. Você tem que trabalhar, lutar muito. Olha para você ver as crenças de dinheiro que a gente coloca nos filhos da gente. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu tenho pacientes que entram para mim no consultório e falam isso, Patrícia, eu tenho o medo porque eu acho que eu nunca vou conseguir emagrecer, porque a minha família é toda gorda, porque o pessoal só gosta de comer, todo mundo, ninguém tá nem aí para isso, todo mundo morre de infarto, todo mundo tem problema com isso, mas ninguém toma nenhuma iniciativa e eu acho que eu tô nesse bolo aí, eu nunca vou conseguir emagrecer. Então, a partir do momento, ela tá indo no nutricionista, ela tá pagando para medicação, ela pode fazer tudo, ela pode emagrecer, mas se ela não mudar essa mentalidade, ela vai voltar a engordar, tá? Porque aquilo tá lá no subconsciente dela. Você não vai conseguir emagrecer. Não adianta. Você pode fazer de tudo que você não vai. Então, essa é a quarta regra. Uma vez que um conceito foi aceito pela mente subconsciente, ele permanecerá lá até ser substituído por outro. É assim que os hábitos são formados. Os bons ou os maus hábitos surgem da mesma forma. Primeiro a gente pensa, depois a gente age. Então parece óbvio, mas não é. Para mudar atitudes e comportamentos, é preciso primeiro mudar os nossos pensamentos, tá? É preciso abalar suas verdades antigas e sugerir novas verdades. É preciso se questionar, tá? Aquelas que o farão alcançar os seus objetivos. Então, sugerir verdades que o farão alcançar os seus objetivos. A todo momento a gente fala isso, né? De sugerir novas verdades para a nossa mente, enfim. Pensem, gente, que é muito importante para qualquer coisa que você queira para você, né? Você ter muito certinho o que você realmente quer para você, né? Porque muitas vezes a gente vai assim, deixar a vida levar, né? E aí quando você fala, você realmente quer emagrecer? Você realmente quer ser saudável? Quantos quilos você quer ter? Com quanto tempo você quer atingir isso, né? Qual é o número da roupa que você quer vestir? Quais são os benefícios que você vai ter com aquele peso? Coloca isso, discrimina, descreve tudo certinho. Porque quanto mais detalhado for o nosso objetivo para a gente trabalhar isso na nossa mente, muito mais fácil fica, tá? Não ficar aquela coisa solta. Todo mundo quer emagrecer, ser feliz, né? Isso aí todo mundo quer, né? Mas eu quero pesar tanto em tanto tempo para vestir a roupa tal, na data tal, tá? Porque eu vou ter tais e tais e tais benefícios com isso. E detalhe, eu vou parar de tomar a medicação tal, porque eu vou sentir que eu não vou precisar mais dela e meu médico vai me liberar. Tudo que você quiser para você, para o seu futuro, para o seu bem, você discrimina exatamente como você quer, tá? E eu te garanto que você consegue. Questione as verdades que não são úteis. Questione as suas verdades que não são úteis, tá? Mantenha só aquelas que o ajude a ser quem você quer ser. Gente, quando vocês começam a ter consciência dessas verdades que a gente tem como verdade absoluta da gente, que na verdade não é, isso foi instalado na nossa mente, né? De criação, de comunidade em que se vive, enfim. Então, quando a gente começa a ter consciência, analisar isso e questionar, né? E substituir, e fazer um esforço para substituir por uma verdade que realmente vá te alavancar para o seu objetivo, é fantástico o que isso pode nos proporcionar. Então, vamos lá para a quinta regra. Cada sugestão aceita cria menos oposição às próximas sugestões. Então, a partir do momento que você conseguiu driblar o fator crítico, lembra do fator crítico da última aula que eu falei? Então, a partir do momento que uma sugestão conseguiu driblar o fator crítico e entrou no subconsciente, o subconsciente aceitou, fica mais, vão se criando menos oposição às próximas sugestões, tá?
Imagine se chegando ao trabalho e a primeira pessoa que encontra lhe pergunta: dormiu bem? Parece cansado? Se for só uma pessoa que te pergunta, talvez você nem se importe com isso. Porém, se mais 3 pessoas lhe disserem a mesma coisa, provavelmente você iria ao banheiro imaginando estar com aparência péssima e talvez até lavaria o rosto para dar uma animada. Você poderia até entrar em um fluxo e começar realmente a se sentir cansado. Não é assim que funciona? Ou, por exemplo, você está super bem, de bem com a vida, animado, aí de repente chega aquela pessoa, aquele amigo, uma pessoa da sua família, uma pessoa que você convive, que você quer bem, mas que é pessimista, que é deprimido, que só fala coisa ruim, que só fala de tristeza, só conta desgraça. E aí chega e vai contando e vai contando. Você começa a sentir mal, você começa a entrar naquele fluxo e ficar depressivo. A pessoa sai, parece que você está pesado. Isso acontece? Por quê? Porque você deixou aquelas sugestões entrarem, né? Então você começou a resistir no início, não, fulano não é assim, mas ele insistiu, ele insistiu, ele insistiu e você deixou com que a sugestão entrasse para o seu subconsciente. A mesma coisa é o exemplo aqui da pessoa que te perguntou, né, se você estava bem e tal, de repente mais 2, 3 vieram perguntar, você começou a questionar, ué. A primeira eu já não preocupei, mas 2, 3 falando a mesma coisa, tá alguma coisa errada. Comece construindo o que quer em sua mente, de pouco em pouco. Essa é a dica da regra 5. Então, de pequenas mudanças, a gente faz grandes, a gente conquista grandes resultados com pequenas mudanças. Então, é mais fácil até você começar aos poucos, implementar regrinhas novas, sugestões novas para sua mente subconsciente, para você conseguir conquistar grandes mudanças, tá? Aquela regrinha que eu coloquei lá no grupo das palavras, de trocar as palavras por palavras mais leves, mais suaves, que pesem menos no seu dia a dia, é uma pequena mudança que faz toda a diferença depois de um certo tempo. A regra 6 é a seguinte: um sintoma físico emocionalmente induzido tende a causar uma mudança orgânica se persistir por tempo suficiente. Um grande exemplo disso, deixa eu ver aqui, lembrando a regra 1, todo pensamento gera uma emoção e essa produz uma reação física. Porém, se essa reação física não for saudável ao longo do tempo, vai acabar prejudicando o organismo. Como é o caso das doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa vai juntando aquele tanto, vai somatizando aquele tanto de emoção ruim e aquilo reflete no organismo fisicamente. Às vezes em pânico, às vezes num estado deprimido, como é o caso, por exemplo, não sei se eu coloquei aqui, da gastrite nervosa. Alguma vez você já sentiu tanta raiva que chegou a ter dor de estômago? Perder apetite, sentiu queimação, enjoo? É muito comum, por exemplo, no final do ano, final de ano é uma época bem estressante, pessoal do comércio, professores, muita pressão, né? O pessoal já está cansado. E aí é muito comum, por exemplo, eu pegar no consultório pessoas com sintomas de gastrite nervosa. Vai lá, faz a endoscopia, não tem a bactéria, não tem H. pylori, é o quê? Gastrite nervosa. Ela vem sentindo raiva, ela vem, né, sentindo aquilo ali há um tempo já. E aí, o que acontece? Isso a longo prazo, esse sentimento de raiva, faz com que o cérebro produza cortisol, um hormônio que é liberado em situações de estresse. E o estresse, além de bloquear a liberação de enzimas digestivas para uma digestão saudável, pode aumentar a secreção de ácido clorídrico no estômago e provocar esses sintomas de gastrite nervosa. Olha para você ver, uma patologia que já assim, até tem um nome, gastrite nervosa, né? E o nervoso é o quê? É um sentimento, é um estado, né? Foque-se cada vez mais em emoções positivas para incentivar experiências positivas. Não quer dizer que você vai parar de ter pensamentos negativos. Eles vão vir na sua mente, mas você, com essa consciência que você tem hoje, o pensamento veio, você logo substitui ele por um pensamento positivo, né? Não,
Fiquei nervosa por algum motivo, não, mas vamos ver o lado bom da coisa. Respira fundo, sacode a poeira e segue adiante. Entendeu? É assim que funciona. Ah, Patrícia, eu vou parar de ficar nervosa. Não, mas você vai mudar vai mudar o ritmo ali, né? Mudar a energia daquilo ali muito rápido e não vai se permitir sofrer nem adoecer por conta disso, porque você vai virar a chavinha lá do pensamento. A 7ª regra. Ao lidar com o subconsciente e suas funções, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Já aconteceu de você esquecer uma palavra, um nome importante e fez de tudo para lembrar? Se esforçou, pensou, colocou a mão na cabeça e franziu a testa e nada de vir a palavra à mente? Na hora que você precisa, não vem, não vem, não vem. Até que você desiste daquilo ali, relaxa, muda o foco do pensamento e, como num passe de mágica, a palavra vem à mente. É um exemplo desse esforço aqui, né? Se você tiver um esforço consciente, a sua resposta subconsciente não existe, né? Porque um dá lugar para o outro. É assim que funciona. Quanto mais você ativa a parte consciente da mente, menos o subconsciente trabalha. Não é possível controlarmos diretamente o subconsciente. Não adianta forçar. Então, a gente a gente usa de alguns artifícios para chegar ao subconsciente. Por exemplo, a hipnose é um desses artifícios, tá bom? Entenda o que precisa ser mudado, mas não se torne neurótico com isso, né? É igual a questão do emagrecimento, por exemplo. Às vezes, eu tenho muitos pacientes assim, e que eu venho trabalhando isso com eles, mas é lógico, quando eles têm a oportunidade de ter esse estudo, esse aprofundamento da mente, isso vai mudar, assim, né? Isso fica fantástico na vida deles. O paciente sabe tudo que ele tem que fazer. Ele sabe até as calorias de tudo que ele come. Tudo. Mas ele fica tão neurótico com peso, com balança, com caloria, que ele não consegue emagrecer. Né? Ele não relaxa, não consegue emagrecer. Eu já tive paciente que eu tive que mandar jogar a balança fora. Porque ele pesava de manhã, de tarde, de noite, e aí de manhã tava um peso, à noite tá outro. Óbvio, todo mundo é assim, né? E aí pirava e não conseguia. E tudo que comia com culpa e não conseguia emagrecer. A partir do momento que jogou a balança fora, parou de ficar preocupando com peso, começou a fazer uma terapiazinha, trabalhar isso aí, deslanchou a perda de peso. Então, é assim que funciona. Entenda o que precisa mudar, mas não se torne neurótico com isso. Não é assim que o subconsciente vai responder. Certo? Olha, essas 7 regrinhas da mente são super importantes para a gente começar a trabalhar, a exercitar a nossa mente, né? Os nossos pensamentos, usar sempre trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos e começar já a obter resultados diferentes do que a gente teve até hoje. Certinho? Essa é a nossa aula, a nossa segunda aula. E na próxima semana a gente segue adiante. Grande beijo, fiquem com Deus. Até mais.